Você consegue imaginar um filme que critica militante woke do cabelo colorido, que critica militantes brancos da causa negra, mostrando que na verdade toda a militância deles também é um tipo de racismo, que tem como um dos seus personagens de pior caráter um negro homossexual e que inclusive não se furta de mostrar negros sendo racistas contra brancos durante momentos do cotidiano, não apenas sendo lançado em 2024, como até mesmo concorrendo ao Oscar, pois acredite se quiser, esse filme existe e ele se chama American Fiction. Ou ficção americana, né? Foi traduzido. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Wagner, você tá no canal Traje Cômico, deixa aquele like pra fortalecer. E sim, eu sei que eu demorei pra comentar, eu demorei pra assistir esse filme, mas eu precisava trazer a minha opinião sobre American Fiction aqui pro canal. E eu já quero começar com uma afirmação muito forte. Esse foi facilmente e com muita folga um dos melhores filmes que eu assisti nos últimos, sei lá, 5 anos. Eu mal consegui acreditar no que eu estava vendo ali em cena diante dos meus olhos. Teve gente tentando relativizar as inúmeras críticas à agenda woke que American Fiction faz, mas eu vou demonstrar hoje pra vocês como elas não só estão lá, como elas são o plot central do filme, e elas são jogadas na sua cara na maior parte do tempo, mas também tem as críticas que estão nas entrelinhas, e são críticas brutais e muito assertivas. Mas antes de mais nada, olha só, não é interessante observar, e esse filme ele reafirma um argumento que eu já utilizei algumas vezes aqui no canal, que essa questão da representatividade tem sim a sua importância. Só que a mais relevante de todas as representatividades é justamente a de pensamento. E eu já tinha dito exatamente que eu me sentiria muito mais representado por uma mulher negra trans que fosse conservadora, minarquista, libertária, do que por um emo branco socialista totalmente desconstruído. Porque o caráter do personagem, os valores que ele carrega são muito mais importantes do que a sua aparência. E esse filme, American Fiction, que é protagonizado praticamente só por negros, assim, 90% do tempo de tela são personagens negros ocupando e tendo destaque, os protagonistas são negros. Esse é um dos filmes que mais me representou nos últimos tempos. Esse filme é protagonizado por um homem negro muito inteligente, que inclusive é apresentado como sendo um cara mais inteligente do que praticamente todos ao seu redor, e eu simplesmente adorei. Eu adorei ele. E sim, várias vezes ao longo do filme eu me vi totalmente representado por esse cara. Talvez você já tenha visto pelo menos a cena de abertura desse filme, que é uma cena que ela já é clássica. O filme já abre com um soco na boca do estômago da agenda woke. É uma militantezinha feminista que tá problematizando uma palavra que tá escrita no quadro. Bom, eu só acho essa palavra muito ofensiva. Que é meio que uma variação da N-word, e ela tá pedindo pro professor apagar porque aquela palavra é ofensiva, sendo que o professor é negro e ele tá falando que existe todo um contexto. E acho que a melhor frase, assim, é cheia de frases boas já nessa cena de abertura, mas a melhor frase é quando ele fala: nós somos adultos, eu acho que a gente consegue entender o contexto, a gente consegue separar as coisas, e se eu conseguir superar isso, se eu consigo lidar com isso, você também deveria conseguir, né? O homem negro estava conseguindo tranquilamente lidar com aquela palavra porque ele entendia o contexto, e a menininha branca de cabelo colorido que estava sentada ali, né, a aluna socialistinha, ela não conseguia lidar. Por quê? Porque ela era imatura, e o filme escancara isso. Esses militantes woke são infantis. Eles não têm a maturidade de um adulto, ao ponto de que não conseguem lidar com uma palavra, mesmo que o contexto esteja super claro, mesmo que não seja um contexto ofensivo. Sim, isso é uma grande crítica aos lacradores. E é só a primeira. O ponto que o filme passa mais tempo criticando é justamente esse racismo lacrador que força essa vitimização do cidadão negro. Basicamente, esse filme reforça o que já também dissemos muitas vezes aqui nesse canal, que o branquelo lacrador não passa de uma senhorita Morello. Sim, boa parte dos personagens brancos desse filme são encarnações menos caricaturais, mas ainda assim, eu não vou nem dizer que são caricaturais porque são muito parecidos com os woke de verdade. Então, são encarnações da senhorita Morello, que é o que os woke são. E eu já vi o woke tentando utilizar isso pra falar: quer ver como esse filme também é bem lacrador? Você reparou que todos os personagens brancos que aparecem no filme são ruins? Tem um caráter duvidoso? Isso é a lacrada mais típica que existe. Até achei interessante, né? Um lacrador admitindo que isso é uma lacrada que fazem na indústria do cinema hoje em dia. Colocar todos os homens, todos os brancos como sendo pessoas ruins. Só que, desculpa, mano, mas não vai colar nesse filme. Porque não são personagens brancos. São personagens wokes. Acontece que sim, eles representam praticamente todos os brancos no filme como wokes, porque esse é o foco da crítica. Mas é aí que tá. Os anti-wokes não estão nem aí pra cor da pele, realmente.
A gente gosta de ver as ideias sendo bem representadas. E o ponto é que você só tem representações positivas wokes em questão de ideologia e de pensamento hoje em dia, né? Os conservadores, os cristãos são sempre os vilões, são sempre as pessoas terríveis, de caráter duvidoso. E aqui é o contrário. Então, nesse caso, tanto faz para um anti-woke que os brancos sejam todos uns arrombados, idiotas e racistas nesse filme. Porque o filme deixa claro que ele escolheu pegar esse recorte dos brancos lacradores. Esse é o perfil que está sendo atacado ali. E nós anti-wokes não somos burros o bastante para não conseguir separar as coisas. Para achar que é a personificação de um grupo racial e não de um grupo ideológico. Tá vendo como dá para ver as mensagens nas entrelinhas? Quando o foco da crítica é a lacração e não o contrário? Esse filme tem várias mensagens que elas são passadas esteticamente. Sabe quando a gente vai criticar um filme lacrador? Por exemplo, falando que no simbolismo o filme costuma sempre colocar a mulher numa posição de superioridade em relação ao homem. E aí os caras falam, ai, olha só, tá vendo lacração em tudo. Até parece que isso é lacração. Até parece que tem uma mensagem sendo passada ali. Pois bem, esse filme passa mensagens de outra maneira. Um exemplo disso é quando o protagonista vai até um auditório, vê o livro de uma mulher negra que tá escrevendo um livro super estereotipado, com essa linguagem do gueto, que tem que ter um linguajar gramaticalmente incorreto, porque tem que ficar falando tipo, yo, é isso aí, mano, não sei o que, nós é do gueto. Ela inclusive personifica esses personagens e o filme mostra isso brilhantemente. Isso não é da tua conta, mas se tu quer mesmo saber, vou dar um chego na farmácia. Aí fiquei de bizu na porta pra ver se a minha mãe ia sair. Mas pra quê? Ela perguntou. Você sabe? Eu falei. Não. Ela disse. Porra, não! Gata, você tá grávida de novo. Essa é uma daquelas que é escrachada, pero não mútil. Algumas pessoas não pegam mesmo assim. Mas tá mostrando uma intelectual negra que enquanto ela tá falando, ela se comunica de forma, bastante erudita, assim. Ela se comunica formalmente, porque ela é uma mulher inteligente. E o filme também mostra que ela não é da periferia, ela não passou por todas essas questões estereotipadas que os wokes classificam, né, jogam pra cima dos negros. Mas o livro dela é sobre a periferia mesmo assim, porque tudo que vende sobre negros é eles sendo periféricos e oprimidos, e mesmo uma mulher que não passou por tudo isso, sendo ela negra, tem que fazer a literatura negra e tem que escrever desse jeito negro e contar a história do sofrimento negro. Então, quando ela tá falando como ela fala normalmente, mas aí quando ela vai ler as passagens do livro, ela tem que falar como negra. Não tem como ver esse filme e não lembrar várias vezes daquela cena que viralizou de um debate do Guto Zacarias, em que chega um petista falando pra ele que ele não tá vestido como um povo negro. Ele não se veste que nem negro. Você veste a cor preta, mas você não se sente preto. Você não acha que isso é racismo? Eu não acho. O cara de direita, ele tá fora da casinha. Qual que é a casinha dos negros? Você não sabe o que é ser negro. Você não sabe o que é ser negro. Mano, senhorita Morello. Todo mundo odeia o Chris. E aí nessa cena, você tá vendo o protagonista negro percebendo que aquilo tudo é uma palhaçada, indignado com o que ele tá vendo, né? A forma como mais uma vez estão estereotipando todos os negros. E enquanto ele tá lá parado com uma expressão de meu Deus, o que eu tô vendo? Levanta bem na frente dele uma pessoa branca aplaudindo. Meu Deus, que maravilhoso! Que incrível! Estamos lutando contra o racismo. Isso é o filme te passando uma mensagem através da imagem. Um diretor competente, um diretor inteligente, ele sabe o que ele tá fazendo nessa hora. Não foi um erro de enquadramento que o cara tava ali parado e levantou bem na frente dele um branco nessa hora pra aplaudir. Não, ele tá te passando essa mensagem através da imagem. E é isso que os lacradores fazem quase sempre nos filmes e que a gente não pode apontar, porque senão tá viajando, tá vendo lacração em tudo. Só que aqui eu posso apontar sem medo, porque é uma imagem anti-woke, né? O que o diretor quis passar com essa cena é justamente a visão lacradora branca entrando na frente de um negro de verdade, na representação dos próprios negros. Ou seja, supostamente para combater o racismo, os woke são super racistas, colocando todos os negros dentro de uma caixinha de vitimistas, de vítimas da sociedade, de marginalizados, né? Eles representam os negros sempre dessa maneira e praticamente mantêm os negros presos nessa senzala ideológica. E o filme critica isso o tempo inteiro. Essa é uma ação completamente woke. E é um ponto que a galera da direita, os conservadores, os anti-wokes criticam dia e noite, mano. Toda hora a gente faz críticas justamente a isso. Uma outra cena que pode parecer só uma piadoca, mas que carrega também uma mensagenzinha por trás, é no momento do filme em que eles estão fazendo um funeral, né? Eles vão jogar cinzas ao vento e aparece um cara branco querendo militar em nome do meio ambiente. Vocês têm licença pra isso? Porra, fica na sua, Felipe. Cliff,
Não fala comigo desse jeito. Foda-se. Então, mais uma crítica ao comportamento woke. Essa galera que fala que é preocupada demais com o meio ambiente, com a agenda verde. Nossa, olha como eu sou do bem, como eu sou empático, e não demonstra ter nenhum sentimento para com os seres humanos. Porque esse cara, ele passa por essas pessoas, ele tá vendo que é um funeral, e a preocupação dele não é com as pessoas que estão tristes no funeral porque uma pessoa querida se foi. Ele tá preocupado com o meio ambiente. Novamente, mano, é visivelmente uma crítica. O quão real é essa preocupação dele? Ele se preocupa mesmo em salvar o planeta, sendo que ele não consegue ter um pingo de empatia pra entender o sentimento das pessoas que acabaram de perder um ente querido? Várias e várias vezes o filme faz questão de deixar super claro que o ativismo dessa galera é vazio, é fachada, é teatrinho. Tem uma hora que o protagonista chega a utilizar a expressão complexo de negro pra definir esse comportamento, inclusive dos negros woke também, de ter que racializar tudo. Ele tá falando de um comportamento racista de negros lacradores, que é mais uma coisa que a gente já falou por aqui. Você não pode mais simplesmente contar a história do Super Choque, que é um super-herói que por um acaso é negro. Não, tem que ser uma história sobre o negro, que por um acaso é um herói. Então primeiro vem a raça, tudo tem que ser racializado. Hoje a origem que deram pro Virgil lá nos quadrinhos é de que ele conseguiu os poderes numa manifestação política do BLM, onde eles estavam confrontando supremacistas brancos, ou seja, tudo foi super racializado. Não é mais uma briga de gangue, sabe? Uma coisa qualquer e ele tava lá no meio, e o fato dele ser negro não é uma coisa super relevante, impactante na história. Não. Hoje ele é um super-herói porque ele é negro. Porque estava num movimento negro contra os antinegros. Então é tudo questão racial, entende? Essa necessidade woke de racializar tudo, de fazer tudo virar uma questão de raça, o protagonista do filme chama isso de complexo de negro. Outra cena incrível, que talvez passe despercebida por ser levemente sutil, afinal de contas, é um comercial que tá passando na TV, né? Durante uma transição de cena, você vê brevemente a televisão mostrando um comercial sobre a diversidade das histórias negras. E é incrível. Mano, sério, esse diretor é brilhante. Tá vendo como são todas essas mensagenzinhas que a gente identifica nas outras obras e pontua, e o pessoal fala que é viagem, que nada a ver, isso não é lacração. Só que agora sendo usados pro outro lado, é um comercial que tá passando na televisão falando da diversidade das histórias negras. Só que as imagens que você vê são todas iguais. A diversidade das histórias negras são todas histórias de sofrimento, negros sendo alvejados, perseguidos, chorando. É só isso. Não existe diversidade. É justamente uma crítica ao discurso falso de diversidade. Não tem diversidade nenhuma, porque é sempre a mesma história, é sempre a mesma coisa. É isso que os woke são. Os woke são militantes que contam sempre a mesma história em nome da diversidade. Você está assistindo o Mês das Histórias Negras no WHN. Celebrando a diversidade da experiência afro-americana. Outra frase brilhante, que eu cheguei a anotar essa aqui, ó, como é dita literalmente: os brancos acham que querem a verdade, mas eles não querem, eles só querem se sentir absolvidos. O único problema dessa frase é que eu diria que não são os brancos, são justamente os lacradores. Só que no filme você entende que esse é o contexto, porque eles estão falando justamente desse movimento da lacração. O que eles estão dizendo aqui? Que esses militantes, né, do BLM, eles fingem que eles se importam com a realidade negra. Só que na verdade eles não estão nem aí. Eles nem querem saber da realidade negra. Eles só querem se sentir absolvidos, porque a ideologia diz pra eles que eles são culpados de uma dívida histórica. Então eles fazem isso pela absolvição dessa culpa que eles carregam. E aí eles têm que sempre retratar o negro como esse ser que sofre, sabe? Tipo, é uma entidade praticamente que nasce sofrendo do primeiro até o último dia de vida. E nisso eles, obviamente, intensificam demais todas essas questões raciais, né? Tipo, você quase chega a acreditar que um negro, ele sofre racismo todos os dias da sua vida, a todo momento. Sempre tem alguém perseguindo, discriminando. E você encontra vários negros que não são woke, né? Vários negros anti-woke falando que, cara, definitivamente não é assim. A vida deles não é assim. Eles podem até ter passado por algumas situações de racismo, mas tem negros que falam que não passaram. Ah, eles não perceberam que passaram pelo racismo estrutural, e que seja. É no mínimo super distante da realidade pintada pelos wokes. E aqui vale dizer, tem uma criticazinha que vai mais pro lado woke, que é mais ou menos no começo do filme, mas que é praticamente a única, assim, que cabe, que é sobre o discurso que alguns anti-wokes utilizam sobre isso de não existir esse negócio de raça. O protagonista, ele fala que ele não acredita nisso de raça. Tipo, ele não se vê como um homem negro. Ele é só um homem, só um cara. E aí, justo nessa hora, o filme mostra o táxi não parando pra ele e parando pra um branco logo na frente. E aí, o cara que tá conversando com ele no telefone fala: você pode não acreditar, mas todas as outras pessoas acreditam. Ou seja, ali realmente foi uma crítica a uma parte desse pensamento que fala que racismo não existe, então. Só que convenhamos que é um pensamento bastante extremo. Eu nunca neguei que racismo exista. Eu acho que ele é muito inflacionado pelos wokes.
E eu acho que também existe racismo dos wokes contra negros e contra brancos que é completamente relativizado. Mas é claro que tem negros que sofrem racismo, é claro que tem brancos que são racistas contra negros, e o filme meio que dá essa pontuada, breve, mas é praticamente a única coisinha assim que é oferecida pra eles. O resto do filme inteiro é surra na agenda woke do começo até o fim. Como eu disse, ao mesmo tempo em que eles mostraram essa possível atitude racista do taxista de não parar pra um negro e parar pra um branco, o filme também mostra negros sendo racistas casualmente mais de uma vez. É a mãe do protagonista vendo a mulher com quem ele tá se relacionando, vendo que ela é negra e falando: Eu tô feliz que você não é branca. Eu também. É a família do protagonista num restaurante conversando sobre os brancos e falando que era estranho ver um negro beijando um branco porque, sabe, o branco parece que não tem boca, parece que é esquisito. Sabia que eu vi ele beijar uma mulher branca no parque quando eu tava no ensino médio? Branca como? Como assim, branca como? Da classe alta ou da periferia? Eu sei lá. Ela mal tinha lábios. Parecia beijar mal. Ou seja, comentando de forma depreciativa a aparência dos brancos, comentando que eles preferem manter a segregação, né? Preferem manter a família com a raça pura branca. O irmão dele também comenta sobre como é bom que ele encontrou uma mulher negra pra se relacionar. E aí tem mais uma piada, porque o irmão dele é o que sai do armário. E aí ele fala: ué, mas a sua mulher era branca. Ele falou: ué, mas ela era de fachada, né? Pelo menos ela também não é branca. A sua esposa era branca. A minha esposa era de fachada, aí não conta. Então o filme fala dessas coisas, assim, sem o menor pudor, mostra os negros sendo racistas, sendo segregacionistas, sendo escrotos, e não mostra de uma forma lúdica, limpinha, bonitinha, não. É uma cena escrota e tá ali, pronto, simplesmente mostra. Eles são racistas. Casualmente, despretensiosamente, mas estão ali, sendo racistas. E como eu disse na introdução, provavelmente o personagem mais babaca do filme é o irmão dele, que é negro e gay. E é mostrado como um cara egoísta, um cara imoral, sabe? Tipo, assim, por mais que também tenham momentos legais, e é um bom personagem, tá? Você vê, por mais que ele tenha vários desvios de caráter, ele é um bom personagem. Tanto é que esse personagem foi indicado ao Oscar também, pelo prêmio de melhor ator coadjuvante. Realmente foi um excelente trabalho de atuação. Inclusive, assim, esse filme, ele não é só bom ideologicamente, tá? Ele é tecnicamente muito bom. O diretor é excelente, como eu mostrei pra vocês. Sabe transmitir várias mensagens sem precisar falar, sem precisar de diálogos super expositivos. O roteiro é bom, a direção é boa, a fotografia, a atuação é boa. Os atores todos eles estão de parabéns. É um filme excelente. É um filme digno de Oscar. Sinceramente, eu achei melhor que Oppenheimer. Pra mim, foi um filme muito melhor que Oppenheimer. Oppenheimer é incrível, não que eu acho que não merecia o Oscar. Mas se eu fosse escolher o melhor filme do último ano, seria American Fiction. Com folga. O filme é excelente mesmo. E faz uma crítica que eu acho super importante, pertinente e que está em falta. E aí eu vou mais uma vez pra aquela direção que, né, eu já falei várias vezes aqui no canal, tenho falado isso com uma frequência cada vez maior, o que é ótimo. Eu sinto que o jogo tá virando, mano. Eu sinto que as coisas estão mudando. Você vê um filme desses sendo indicado ao Oscar é um grande sinal de mudança, porque o Oscar tava completamente tomado pelos wokes. Então, esse filme ganhando esse holofote, esse prestígio, é sinal de que as coisas realmente, ó, a maré tá virando. Tá ficando esquisito, tá ficando diferente. Prosseguindo, o filme não só demonstra que no fim das contas o mercado woke, né, tipo a indústria woke, só quer saber de histórias de negros super estereotipadas e a forma como ele mostra isso é brilhante. Cara, esse filme, ele praticamente adaptou uma história que eu já trouxe aqui pro canal também, de um grupo de intelectuais que decidiu fazer estudos acadêmicos de esquerda. Eles sabiam que eram estudos ruins, então eles pegavam um trecho do livro do austríaco do Bigodinho, adaptava para uma versão feminista e publicava numa revista feminista. Eles faziam uma teoria de que os brancos deveriam ser acorrentados nas universidades para pagar sua dívida histórica, e também era lá publicado por uma revista de sociologia de prestígio. Então eles de propósito escreveram estudos que eles sabiam que eram ruins, que não tinham qualidade, estudos fraudulentos, e esses estudos eram publicados por grandes revistas das ciências sociais. Nesse filme acontece quase a mesma coisa. Então o protagonista, ele é um escritor bom, ele escreve literatura de qualidade, só que não vende porque ninguém quer saber de histórias negras não estereotipadas. Então ele decide chutar o balde, escreve a história mais estereotipada possível, uma história que ele sabe que tá horrível, que tá uma porcaria, e envia como se fosse uma revolta, uma piada, né? Ele faz aquilo como uma paródia e envia pras distribuidoras, enfim, pro pessoal publicar, e eles adoram.
Todo mundo adora o livro e começa a falar que o livro é incrível, que é o melhor livro já feito, o livro que melhor capta a essência dos negros, um livro que um negro escreveu pra ser horrível, pra ser um lixo, e é abraçado por todo mundo. E aí o filme trabalha muito em cima disso. Mas pra além disso, ele inventa um pseudonômio, ele inventa um alter ego pra se passar pelo escritor desse livro, e aí eles inventam até uma historinha de que esse cara ele é um fugitivo. E nessa hora, o filme mostra que os wokes não só são super racistas, né, então eles só querem uma versão caricata e estereotipada dos negros, como eles ainda são bandidólatras, porque eles adoram o fato do cara ser um foragido da polícia. É um criminoso, inclusive ele inventa que ele é um assassino foragido, e os wokes acham isso o máximo, acham isso incrível. Pra eles, isso é um agravante, isso é tipo, não acredito, a gente vai contar a história de um negro assassino que tá fugindo da polícia e descrevendo toda a sua realidade. Isso é ouro, isso é incrível, todo mundo vai querer ler isso. Pelo amor de Deus, mano. É uma crítica tão brutal em cima dos wokes que não tem como você não se deliciar assistindo esse filme. É maravilhoso. Outra coisa, o filme mostra negros sendo contratados apenas por serem negros. Mostra que essa é uma realidade também. Mostra que em vários momentos os wokes não querem saber se a pessoa é boa, se ela é qualificada, se ela é relevante. Precisam de um negro, vão contratar um negro. E que é basicamente o que a gente também critica muitas vezes, né? Desse cotismo estrutural, que é simplesmente uma preferência estética. É só porque eles decidiram que agora é esteticamente mais bonitinho você ter essa questão da diversidade, então tanto faz se tem qualidade, tanto faz se a pessoa é boa pra fazer aquilo. Só querem que seja negro. É só importante que tenha um negro ali. O que derruba mais um discurso woke, ironicamente, de que negros são demitidos só por serem negros e brancos não. Esse filme mais uma vez escancara essa realidade, que hoje em dia brancos são demitidos por serem brancos, brancos perdem espaço por serem brancos, porque existem vários negros que estão sendo contratados simplesmente porque são negros, sem mérito nenhum. E em contraste com toda essa trama dos lacradores, né, e dessa vitimização em cima da comunidade negra, de que, eles sempre querem estereotipar ao máximo, a família do protagonista é mostrada como uma família normal. O filme foca bastante nos dramas familiares, justamente pra gente perceber que os negros são normais. Eles não são necessariamente essas vítimas descritas, tipo, que falam, é isso aí, mano, não sei o quê, porque os tiras estão, sabe, tipo, não é isso. Eles podem ser pessoas normais, como qualquer outra pessoa. A gente chegou num ponto de um filme ter que passar essa mensagem, porque os woke simplesmente destruíram essa visão. Então, a gente tá vendo uma família do protagonista que é uma família só de doutores, todos eles são doutores, então é uma família normal ali dos Estados Unidos, classe média alta, viveu bem, todos eles são super bem educados, e os problemas do dia a dia são problemas comuns. É uma pessoa da família que adoeceu, são contas que precisam ser pagas, não são problemas de negro, são problemas familiares com os quais qualquer um pode se identificar. É óbvio que tem tramas negras no núcleo familiar, porque isso também tem a ver com toda a história que está sendo contada. Mas ao mesmo tempo, fica claro que o filme quer te mostrar a família do protagonista como sendo uma família qualquer, com dramas familiares que qualquer um poderia ter. Alzheimer não é uma doença de negro, parada cardíaca não é uma doença de negro. Eles passam por tragédias que são identificáveis por qualquer pessoa. E é mais uma das belezas do filme, te mostrar, né, que a identificação vai pra muito além da cor da pele. E lembra que eu falei que tiveram wokes falando, vocês viram que todos os brancos nesse filme são ruins, né? Como se isso fosse um argumento a favor deles. Na verdade, o que o filme mostra é que todos os wokes são idiotas. E não tem como deixar mais claro que é um filme anti-woke mesmo, porque todo woke que aparece no filme é representado como um grande idiota. E sabe o que é pior? Eles parecem muito reais. Eles se parecem perfeitamente com os wokes que você tá acostumado a lidar no dia a dia. Nem parece só uma caricatura. Parece no máximo uma visão escrachada do que eles realmente são. E é mais um ponto cômico aqui, né? Porque um filme de comédia, pra fazer comédia com woke, não precisa nem ficar forçando muito a barra. É só mostrar um woke sendo um woke perfeito. Já ficou cômico por si só, porque eles são paródias ambulantes. Uma das melhores cenas em questão de fotografia é justamente o momento em que eles estão lá votando pra decidir qual vai ser o melhor livro daquele ano. E aí eles estão pra escolher o livro que é uma paródia, né, que foi propositalmente mal feito pelo protagonista. Só que nessa bancada montada pra escolher o melhor livro, você tem 3 brancos e 2 negros. Um deles o protagonista. Que até então ninguém sabe que é o autor do livro. Como eu falei, ele escreveu com um nome falso. E aí os 3 brancos decidem votar no livro dele, como sendo
sendo o melhor, e os 2 negros acham que aquele é um livro ruim. E a cena é incrível, mano, porque eles montam ela de forma que ficam os 3 brancos de um lado da mesa, os 2 negros do outro lado da mesa, e aí os 3 brancos em pé falam pros 2 negros sentados: então, né, aqui nós somos a maioria, a gente decidiu, a gente vai escolher esse livro porque é importante dar voz aos negros. Cara, não tem nada mais woke do que isso, sendo representado ali de forma brilhante, tanto no discurso quanto na estética. 3 brancos escolhendo pelos negros o que vai representar os negros para a sociedade. Qual é a melhor forma de dar voz aos negros? Os próprios negros sabem que aquilo é um lixo, que aquilo não representa eles de verdade, que aquilo é puro estereótipo de vitimização para fazer os brancos se sentirem os bondosos que estão salvando eles. E os brancos, woke, os lacradores, vão justamente nessa direção. E agem como se eles estivessem fazendo um favor pros negros, escolhendo o livro de um negro que conta uma história estereotipada de negros sofredores como o melhor livro do ano, que o próprio autor sabe que é na verdade uma porcaria. É simplesmente, cara, sem palavras pro quão boa, pro quão bem feita é toda essa crítica. Sem contar que, mais uma vez, isso reforça aquele ponto, né, que o filme mostra que tem esse produto negro que tá sendo vendido, premiado e aclamado apenas por ser um produto negro, sendo que o próprio autor reconhece que aquilo é puro lixo, que aquilo é super mal feito, mal escrito, é uma merda. Ele fez pra ser ruim, mas só por ser um produto negro está sendo aclamado, vendido, exaltado, premiado. O que é isso, senão o filme mostrando mais uma vez a inversão da pirâmide do racismo? Isso é o que a gente poderia chamar de racismo reverso, porque é uma raça sendo exaltada, admirada, elogiada, recompensada apenas em razão da raça. São as ações positivas, né? É uma discriminação positiva. E sabe o que eu achei mais engraçado? Pra finalizar, o filme ele critica vários estereótipos utilizados pelos wokes pra representar os negros. Então ele critica, que sempre tem que ter uma ligação com hip hop, com pichação, com periferia, com drama familiar, com aquele linguajar assim de falar, né, yo. Enquanto ele estava descrevendo tudo isso, eu não tive como não reparar que ele basicamente escreveu o Miles Morales. Todos os elementos negros do Miles Morales que foram colocados no personagem para fazer com que ele não seja só um Peter negro, né? Não é só uma cópia. Todos esses elementos são exatamente os elementos caricatos, estereotipados que esse filme critica durante toda a trama. Ou seja, Miles Morales é um Peter Parker negro estereotipado, criado pra lacrar. Mano, desculpa, não tive como não pontuar isso, mano. Porque era preciso demais, assim, encaixou tão certinho. Bom, essas foram algumas críticas, algumas observações que eu tenho a fazer sobre o filme. É realmente excelente. Assista esse filme se você ainda não assistiu. Claro que aqui eu contei boa parte da história, mas é até interessante pra você, né, se for um pouco mais desatento, perceber tudo que tá ali, não só o que tá jogado na sua cara, mas também o que tá nas entrelinhas. Tem muita crítica aos wokes nas entrelinhas também. Porque sim, fazem isso no cinema. Tem piada que critica o woke. Ah, mas é só uma piada, mas é uma piada crítica. Da mesma forma como fazem várias piadas pra criticar conservadores e cristãos, pra criticar pessoal que defende as armas, esse filme faz piadas pra criticar os wokes. E por mais que seja piada, ainda é uma crítica válida. É interessante como esse filme também me dá a oportunidade de demonstrar que quando eu tô do outro lado, eu consigo observar as mesmas coisas. Eu consigo observar a cena de fundo passando na TV fazendo uma crítica ao outro lado. Eu consigo observar a crítica por trás da piada que foi colocada na boca do protagonista. Não é só quando eu tô vendo o filme lacrador que eu vejo isso. A questão é, 99% dos filmes são lacradores. Então 99% das vezes que eu vejo isso, infelizmente, é a lacração subliminar. E aqui, felizmente, eu vi o anti-lacre nas entrelinhas e também o escrachado e também aquele na piada. Porque é isso que bons diretores, bons roteiristas, bons produtores fazem. Eles não usam só o roteiro e diálogos escrachados para transmitir as suas mensagens. Eles também utilizam tudo que tá à disposição. O som, a imagem, os efeitos, a fotografia. Cinema é repleto de símbolos, de signos que são usados para transmitir sentimentos e para passar mensagens e valores. Ultimamente, quase sempre, utilizado de uma maneira péssima. Mas nesse filme, finalmente críticas pertinentes e que estão muito em falta em Hollywood foram apresentadas também. Maravilhoso American Fiction, pra mim nota 10, nota 11. Esse filme me representa. E olha, sei lá, eu acho que dá pra colocar num top 10 de melhores filmes da minha vida, pelo menos. Eu não parei muito pra pensar nisso, mas é um filme que, além de ser excelente, ele é muito necessário. E ele é um oásis no deserto, né? Então, mano, você finalmente encontrou água quando você tá morrendo de sede,
grande, não tem como você não se deleitar com aquilo. A gente precisa de muito mais filmes corajosos e pontuais como American Fiction, e com essa qualidade. Tomara que isso seja só o começo de um novo movimento chegando aí, ocupando espaços em Hollywood. Claro, a gente já viu os tiozões recentemente, estão saindo obras anti-woke cada vez mais. Agora, com a qualidade de American Fiction, ainda não tinha aparecido nenhuma. E sim, o filme ter aparecido, ter sido citado no Oscar, é um grande sinal. É importantíssimo. Mas já falei demais. Obrigado pela sua audiência. Deixa sua opinião sobre o filme aí nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo. Não querem escutar.